Se assentar, já vai abrir na sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse 2, a partir do verso 12. Apocalipse 2, a partir do verso 12. Estamos na série de mensagens, sermões sobre as igrejas do Apocalipse. Quem já pegou as duas anteriores? Levanta a mão assim. Amém. Alguns pegaram aí as duas primeiras. Primeiro nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Domingo passado falamos sobre a igreja de Esmirna. E hoje nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, a partir do verso 12, todos acharam? Amém? Amém? Todos encontraram? Amém. O texto diz assim para nós: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, por favor. Pai santo e amado, queremos te agradecer, queremos te entregar esse momento tão importante, que é o momento da ministração da tua palavra, Pai. Pai, que as nossas atenções estejam em ti, Pai. Tira toda divagação, toda ansiedade, toda preocupação, que nós possamos nos concentrar em receber a semente, Pai, da tua palavra, e que ela penetre nos nossos corações, que ela caia numa terra boa, Pai, e que ela gere hoje frutos, Pai, frutos de mudança, de arrependimento, Pai. Nós te entregamos esse momento, te entrego a minha vida também diante do teu altar, te pedindo graça, misericórdia, Pai, o quanto eu necessito de ti, Pai, o quanto eu necessito da tua mão, Senhor, da tua condução, Pai, das tuas palavras na minha boca, na minha mente, Pai. Senhor, conduz conforme o teu entendimento e aquilo que o Senhor deseja falar para a tua igreja essa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo seja real e presente aqui no nosso meio, que anjos possam estar aqui conosco, Pai, protegendo as entradas, as saídas, Pai, nos livrando de todo dardo inflamado do maligno, Pai, e que possamos estar com a nossa mente cativa a Ti, que todo pensamento seja levado cativo ao Teu entendimento, e que possamos, Pai, sair daqui diferente da forma que entramos, porque a Tua palavra causa isso, ela é mudança, Pai, ela é transformação, Pai. Te damos honra, te damos glória, Pai, e te recebemos como igreja, como corpo, com muita alegria, Pai, e mais uma vez com uma salva de palmas no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, na igreja de Éfeso, primeiro sermão dessa série, nós falamos de uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha ortodoxia, mas uma igreja que não tinha amor. Não foi isso? Uma igreja que sem amor. Sermão passado, na igreja de Esmirna, nós falamos de uma igreja que não recebe da parte de Jesus críticas, só recebe elogios da parte de Jesus.
E os elogios que ela recebe é no que se diz respeito à perseguição e ao sofrimento a qual ela enfrentava, e mesmo assim não negava a fé. Então, falamos no primeiro sermão de uma igreja que tinha doutrina, mas não tinha amor, faltava amor. E na segunda igreja, uma igreja que padecia, que sofria, uma igreja que sofria afrontas, perseguições por causa do nome de Jesus, mas ela se manteve fiel. Então falamos de amor, falamos de sofrimento, e agora nós estamos na carta à igreja em Pérgamo. E essa igreja, ela já tem uma outra particularidade. Essa igreja recebe elogios da parte de Jesus, mas também recebe críticas. Ela recebe apontamentos positivos, mas ela também recebe apontamentos negativos. Jesus diz: olha, eu tenho isso a favor, mas Jesus diz: eu também tenho isso contra. Desde o início desses sermões, e nós sempre iremos ver em cada carta, Jesus está presente em cada igreja. Ele anda no meio dos candeeiros, ele passeia no meio dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Jesus está no nosso meio, ele conhece a nossa realidade, tanto como igreja, como corpo, como indivíduo. Ele sabe o que temos passado, o que temos enfrentado. Ele sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele conhece as aflições da nossa alma. Ele sabe o choro que ninguém vê, mas Ele vê. Ele sabe quando nos ajoelhamos para orar e não sai mais palavra, porque o sofrimento é grande, a dor é grande, a aflição da alma é grande, e só sai lágrima, e só sai choro. Ele vê tudo, Ele conhece, Ele está no meio da igreja. E aqui nós nos deparamos com a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo tinha a sua principal característica, a qual vamos entender sobre o texto. É como ser uma igreja bíblica, uma igreja com uma doutrina ortodoxa, mas uma igreja que convive com o mundo e não se deixa corromper pelo mundo. Como ser igreja e não se deixar corromper pelo mundanismo. Como sermos igreja inseridas dentro do mundo, aonde está o trono de Satanás, mas nós somos uma igreja separada. Nós somos uma igreja que é luz, que é sal. Como ser uma igreja onde as influências do mundo, as práticas mundanas não adentram dentro da igreja. Porque hoje as práticas mundanas, as filosofias do homem estão entrando dentro da igreja. Porque parece que nós precisamos desses artifícios para atrair as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Lé do engano. O que chama a atenção das pessoas é a palavra de Deus, querido. Ela por si só é suficiente. Mas essas doutrinas, esses sofismas têm entrado no meio da igreja. A pergunta que fica para nós, e iremos ver a luz da igreja de Pérgamo, é como ser uma igreja bíblica, saudável, mas vivendo no mundo. Como ser um cristão posicionado, como ser um cristão verdadeiro, genuíno e vivendo no meio da sociedade. E lá no meio do nosso trabalho, onde os amigos zombam, onde os amigos olham para as mulheres que passam, onde há piadas promíscuas, como viver? Como ser um cristão que não dá para sair do mundo, tem que viver dentro do mundo? Como ser um cristão verdadeiro? Como não permitir que essas práticas, algumas vindas até mesmo de dentro dos púlpitos, que nós estamos vendo várias aí, escândalos por meio de onde? Dos púlpitos. Ao invés de estar sendo exposto a palavra de Deus, está sendo declarado coisas que não tem sentido nenhuma. E aí está aí nos memes gospel da vida, servindo de escândalo para a sociedade. Nós aprendemos aqui à luz dessa igreja, como nós sermos uma igreja separada, como nós nos mantemos firmes, como nós nos mantemos intactos no mundo, porque os nossos principais inimigos é o diabo, a carne e o mundo. E o mundo nós estamos inseridos no meio dele. Nós estamos nele. Se você está na sua casa e a sua família é uma família cristã, tudo bem, você está na tua casa.
Mas mesmo assim, se você liga a televisão, você já está exposto a coisas do mundo. Se você entrega o celular para o seu filho e não faz uma triagem, você está expondo o seu filho ao mundo. As doutrinas do mundo, a doutrinação do mundo. Se o filho vai para a escola, se vamos para o trabalho, se vamos para a faculdade, se estamos inseridos no meio do mundo, nós estamos expostos ao mundo. Mas será que nós estamos influenciando ao mundo? Ou estamos sendo influenciados pelas práticas do mundo? Será que nós estamos sendo separados, diferentes, como José foi no Egito, uma cultura pagã, uma sociedade pagã, uma sociedade que tinha um panteão de muitos outros deuses, mas José só adorava ao Deus verdadeiro, ao Deus genuíno. Como ser Daniel e os seus amigos no meio da Babilônia caída, a grande Babilônia de Nabucodonosor, onde havia idolatria, havia muitos deuses, e nós nos permanecermos intactos, e nós nos permanecermos fiéis, e nós nos permanecermos firmes, sem negarmos a nossa fé, sem nos moldarmos ao mundo, porque infelizmente a igreja tem se moldado ao mundo. E a igreja não pode se moldar ao mundo. A igreja não pode viver o que o mundo vive. A igreja e nós vivamos a contramão do mundo. O mundo ensina princípios, ensina coisas, e nós, pautados na palavra de Deus, vivemos totalmente diferente. Nós levantamos a bandeira da família, nós levantamos a bandeira da restauração do casamento, nós levantamos a bandeira dos princípios bíblicos estipulados aqui. O mundo não. O mundo diz que nós podemos nos divertir, o mundo diz que nós podemos seguir o nosso coração, o mundo diz que nós podemos fazer aquilo que nós temos vontade. O mundo diz isso. Como ser esse cristão verdadeiro no meio do mundo? Como ser um Daniel separado? Esse menino Daniel, nós temos aqui o nosso Daniel. O Daniel estava no meio da Babilônia, mas não se corrompeu pela Babilônia. Depois morre Nabucodonosor, entra um outro rei, a Babilônia cai, entra o Império Medo-Persa. Daniel permanecia como? Firme. Firme. Saiu decreto porque invejavam ele, porque ele orava demais. Ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas todas abertas. Saiu um decreto, por meio de influências dos invejosos, porque sempre que nós nos posicionamos no meio da sociedade, vai haver perseguição, vai haver afronta, vai haver o ataque. Então, à luz dessa igreja, nós aprenderemos como ser uma igreja bíblica e não se deixar influenciar pelo mundanismo. Amém? Vocês estão aí? Amém. Agostinho de Hipona, um dos grandes nomes da igreja, um bispo, participou de conselhos, contribuiu para a definição de doutrinas, combateu heresias, deixou um legado de uma vida piedosa. Ele tem um livro chamado A Cidade de Deus. Nesse livro, Agostinho explica que a história do mundo é a história de 2 cidades: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ambas coexistindo no mesmo espaço. Os habitantes da cidade de Deus são governados por leis espirituais e por amor a Deus, enquanto os habitantes da cidade dos homens são governados por si mesmos, pelo amor desenfreado a si mesmo. 2 cidades: a cidade dos homens e a cidade de Deus. Estudiosos dizem que quando a igreja passou a religião oficial do Império Romano, não sei se você sabe dessa história, mas o homem que institucionalizou a igreja foi um homem chamado Imperador Constantino. A igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos, e Constantino, esse imperador, disse: não, vamos unificar tudo, vamos unir tudo. E a partir daí, a igreja começou a se perverter.
passou a incorporar estruturas humanas, estruturas pagãs, diferente de quando era uma igreja perseguida. E não é difícil para nós entendermos esse contexto, porque quando nós nos tornamos uma igreja que abre permissões, concessões, quando nós queremos ser como o mundo é, olha, o mundo faz isso, vamos fazer, e vamos botar o nome gospel. Agora está assim. Lá eles fazem assim, mas aqui nós fazemos e colocam o nome gospel. Quando nós começamos a abrir essas concessões, a admitir esses pensamentos do mundo, essas estruturas do mundo, a igreja que deveria ser uma noiva imaculada, começa a se tornar uma noiva adúltera, uma noiva misturada, uma noiva de secretismo religiosos. Permitiram que as abominações mundanas entrassem no seio da igreja. E esse processo, pelo menos aqui no nosso país, é um processo sutil, porque diferentemente de outros países, até mesmo do aspecto da igreja de Pérgamo, nós não temos a perseguição por armas, por morte. Nós não temos esse tipo de perseguição aqui. O nosso país se declara um país laico, um estado laico, não é assim? Mas é muito mais perigoso quando a perseguição deixa de ser física e passa a ser filosófica, e passa a ser uma sedução. O diabo agora não pretende mais nos matar. O diabo agora pretende nos deixar dentro da igreja com doutrinas erradas, com sofismas erradas, com pensamentos errados, declarando às vezes no púlpito coisas que não são bíblicas, enganando e fazendo da igreja às vezes uma massa de manobra. É o que tem acontecido em muitas igrejas. É um movimento sutil, um movimento sorrateiro, movimento como? A Bíblia é um livro muito antigo, a Bíblia é um livro muito ultrapassado, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser reformulada. Deus te ama do jeito que você é, Ele não pede que você mude. Se te faz feliz, é permitido. Se o teu coração manda, faz. Segue o teu coração. De repente, os atos do culto começam a ser substituídos por outros mais acessíveis e mais parecidos com os costumes do mundo. A doutrina bíblica verdadeira, às vezes forte, deixa de ser exposta, deixa de ser pregada. Para de se pregar sobre o Apocalipse, para de se pregar sobre o inferno, para de se pregar sobre o juízo, sobre o pecado. E agora eu só prego sobre amor, sobre perdão, como se Cristo não tivesse uma espada de dois gumes, como se Cristo fosse amor, mas também não fosse juízo. Amém? Amém. Este era um problema da igreja no primeiro século, que era o caso de Pérgamo e da igreja primitiva, mas é também um problema nosso, é um problema atual nosso, é um problema que nós vivemos com ele todos os dias. Agora o meme da vida, o meme agora gospel, é o off the king, é o herege favorito de muitos, zombando do evangelho, pregando um evangelho que não é verdadeiro. Esse não era só um problema do primeiro século, é um problema nosso. A tolerância ao erro, a tolerância a práticas mundanas dentro da igreja, a tolerância a doutrinas que não são bíblicas dentro da igreja. E alguns dizendo: não faça, não mexa, não diga nada. A carta de Judas, irmão de Jesus, diz totalmente diferente. Diz que nós temos que advertirmos. Tem uma matéria na teologia chamada apologética. A apologética é o que? É defender, é combater as heresias e defender a verdade bíblica. Falta apologetas, falta homens corajosos com cunhos bíblicos para se defender e não permitir que igrejas se tornem um cunho comercial, um cunho que não é um cunho bíblico, que não é o que Jesus nos ensina na palavra de Deus.
Amém? Então, essa carta à igreja em Pérgamo não é só para a igreja de Pérgamo. Essa carta é atual. Essa carta é contemporânea. Essa carta fala para nós, para a igreja dos nossos dias. Pois enquanto o mundo for mundo, a igreja de Deus na terra vai enfrentar as tensões de ceder ao mundanismo, as tensões de se incorporar coisas do mundanismo, vai enfrentar seduções de trazer práticas pecaminosas sutis do mundo. Essa é uma carta que tem muito a nos dizer, porque Deus quer levantar hoje, precisa levantar nessa cidade uma igreja bíblica e uma igreja que combate as inverdades, uma igreja que é uma igreja que se levanta como um remanescente de Deus. Um remanescente. Em todos os tempos Deus tem um remanescente. O que é o remanescente, pastor? Aquele povo que não se deixou corromper, é aquele povo que andou na contramão, é aquele povo que não se permitiu viver esse mundanismo. E essa igreja, como gosto de fazer o contexto dela, Pérgamo era a cidade mais famosa da Ásia, foi capital do Império Seleucida por 400 anos. E o último rei de Pérgamo, ele passa em seu testamento a cidade para o Império Romano. Agora a cidade é romana. Pérgamo, para você ter ideia, era um dos maiores centros intelectuais do mundo, perdendo talvez apenas para Alexandria. Em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo, contendo cerca de 200.000 pergaminhos. Preste atenção que o contexto é importante para entendermos. Para você ter ideia, você já ouviu falar do pergaminho? O pergaminho saiu, sabe de onde? De Pérgamo. Porque antes eles usavam o papiro que vinha do Egito, mas o rei do Egito, o faraó, naqueles dias, começou a se enciumar pela biblioteca gigante que Pérgamo estava tendo. Então o rei de Pérgamo desenvolve um novo material para fazer livros, chamado pergaminho, feito de couro alisado, e em pouco tempo esse já era o principal material usado na confecção de livros. Assim Pérgamo se tornou um centro intelectual e cultural. Mas, mais do que um conhecedor, Cristo faz um diagnóstico da cidade. O verso 13, se você puder deixar sua Bíblia aberta, o verso 13 do texto que lemos diz: conheço o lugar em que habitas. Jesus está dizendo: eu conheço onde você está inserido. E ele continua dizendo: onde está o trono de Satanás. Jesus está dizendo: olha, eu conheço e eu faço um diagnóstico. Você está no meio, e no meio de um lugar que está o trono de Satanás. Mas por quê? Porque Pérgamo estava no meio, estava junto a esse lugar que era o trono de Satanás. Porque aqui existia uma cidade com muita idolatria, uma cidade que era um antro de idolatria. Muitas divindades eram adoradas. Todas as manhãs podia ser visto subindo a fumaça dos sacrifícios. Cidade essa que tinha um grande templo ao deus grego Zeus. Templo esse que tinha um formato, sabe de quê? De um trono. Tinha um formato de um trono. Em Pérgamo era cultuado o deus da cura Esculápio, também conhecido como Deus Serpente, preste atenção, e Deus Salvador. A maior escola de medicina do mundo antigo estava em Pérgamo, e as pessoas vinham de todas as partes do mundo conhecido, buscando cura e salvação em Pérgamo, e a glória das curas era ao Deus Esculápio. Esculápio esse, que talvez você esteja estranhando o nome, mas ele está representado ainda hoje como uma serpente enrolada em um bastão, no símbolo da medicina. Ali é o Deus Esculápio. Mas não foi só por isso que Jesus chama aquela cidade de trono de Satanás. Porque lá no ano 29 a.C., Pérgamo tornou a primeira cidade da Ásia a construir um templo em adoração ao imperador César. A partir daí os templos foram se multiplicando, e lá em Pérgamo as pessoas se dobravam e diziam: César é o Senhor. César é o Senhor.
E a partir daqui, os cristãos que não se dobravam a essa adoração pagã e idólatra começaram a ser perseguidos, torturados, mortos, porque para nós cristãos só existe um Senhor, só existe um só Deus, e quem é cristão verdadeiro não se dobra a outros deuses, a outras entidades, mesmo que pagamos um preço. Trazendo para o contexto de hoje nós vivemos a era conhecida como a era ou a revolução do conhecimento. A maior biblioteca do mundo está dentro do nosso bolso, no seu celular. Você tem acesso, obrigado, gente. Você tem acesso a uma infinidade de conteúdos, de conhecimento. É ou não é verdade? Um tempo eu preguei aqui sobre Eutico, o menino que caiu da janela quando Paulo pregava. E hoje as nossas distrações é no celular. A gente está na igreja, a gente está no culto, que muitos só conseguem vir para o culto no domingo. E aí você está no culto, mas você está no celular. Você está no celular, olhando notícia, olhando coisa, olhando sei lá o que, mensagem de WhatsApp. Você não consegue destinar algumas horas. Nós estamos com a maior biblioteca do mundo na palma da nossa mão, está no bolso de cada um de nós. Mas como temos manejado esse conhecimento? Como temos trabalhado com esse acesso a esse conhecimento? O que nós, como igreja, temos produzido para a comunidade, em termos de produção cultural, intelectual, alternativas políticas, o que temos feito como igreja? Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. O que rege a nossa forma, por exemplo, de levar uma empresa, de se relacionar com os nossos subordinados, com os superiores? Como temos regido a nossa forma de fechar negócios, de se relacionar com as pessoas, de tratar os nossos filhos, os nossos pais, as nossas esposas, os nossos maridos, irmãos? Tudo isso é estrutura, querido. E nós podemos ter o pensamento da cidade de Deus ou o pensamento da cidade dos homens. Lembra que eu falei que eram duas cidades? Cidade de Deus e cidade dos homens. Será que conseguimos consumir a internet e fazer uma leitura crítica desse conteúdo que consumimos? Retendo o que é bom e descartando o que é ruim? Será que conseguimos fazer isso? Ou absorvemos tudo que vemos? Ou absorvemos toda a cultura mundana a qual nós estamos sendo expostos? Como tem sido para nós? Hoje não temos mais altares nem sacrifícios a deuses, não tem mais animais sendo mortos, não tem mais oferendas humanas sendo oferecidas, pelo menos não de forma aberta, né? Ainda tem, aí mais escondido. Mas a nossa sociedade é uma sociedade ainda totalmente idólatra, uma sociedade ainda idólatra. Idolatra pessoas, idolatra estruturas, idolatra referências, idolatra empresas, idolatra placas. Isso é idolatria. Idolatra marido, idolatra filho. Tem gente que idolatra filho. Eu não vou amar meu filho. Lógico que vai. Mas o meu filho, quem me deu foi o Senhor, e ele é do Senhor. Eu crio ele para o Senhor. Isso é idolatria. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus, no trono que deve ser ocupado apenas por Deus, é idolatria. Às vezes é o nosso time de futebol. Eu já contei aqui, há uns 15 anos atrás, quando estava 15, 20 anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, eu estava retomando, quando tinha jogo do meu time, eu inventava coisa para não ir para a igreja. Eu inventava dor de cabeça, aí a minha esposa dizia, hoje é dia de igreja, hoje é dia de isso, daquilo. Aí eu dizia, hoje eu não vou não. Aí teve um dia que a minha esposa me entregou na frente do meu líder. Cadê o fulano? Ele não veio porque ficou para assistir futebol em casa, e ele disse que está com dor de cabeça, mas não é dor de cabeça não, ele está lá porque quer assistir o jogo. Quando ela chegou, ela me contou e tal. Aquilo ali foi
Eu digo, eu levantei um ídolo. Eu levantei um ídolo, eu estou deixando de ir para a casa do meu Deus, ser edificado, aumentar o meu nível de fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Eu estou ficando em casa para ver um jogo de futebol. Eles não estão interessados em mim por nada, não sabem nem que eu existo. Eu levantei um altar de adoração. Que ídolos nós temos levantados? O nosso coração, se eu não me engano é Spurgeon que diz isso, é um criador de ídolos. Nós toda hora estamos levantando ídolos. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus, isso é idolatria, queridos. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês, igreja de Pérgamo, estão numa cidade em que o trono de Satanás está aí. Como Jesus chamaria hoje as nossas cidades? Onde há imoralidade, profanação, rituais satânicos que antes eram cometidos às escondidas, hoje é ao vivo para todo mundo ver. É ao vivo. Não, mas eu gosto de pop. Não, mas eu gosto da cultura. Está lá ao vivo. Você liga a sua TV e está acontecendo rituais satânicos na tua cara, na tua frente. Como Jesus chamaria a nossa cidade? Como Jesus chamaria os nossos dias hoje? E Jesus começa, como já frisei a partir de Éfeso, Jesus começa tecendo primeiro elogios. Ele começa falando de elogios. Ele diz: ó, conheço o lugar em que habitas, está onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele está dizendo: olha, eu sei a tua realidade, eu sei que a cidade que você vive é complicada, mas eu vejo que você tem conservado o meu nome, você não tem negado a minha fé. Ele começa a falar de elogio. Uma igreja que era fiel, uma igreja que não tinha abandonado Cristo. Cristo estava conhecendo as tentações, as perseguições, mas ele está dizendo: olha, eu elogio a perseverança de vocês. Eu elogio que vocês têm resistido, têm suportado culto a Zeus, a Esculapo, a César, provações que aquela igreja precisou suportar, pois para nós cristãos só há um Deus, só há um Senhor, só há um Salvador. Existia naqueles dias um chamado touro de bronze. Esse touro de bronze, eu não sei se você já assistiu filmes que retratam a mitologia grega, mas ele era tratado também na mitologia grega. Esse touro de bronze era uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução que a humanidade já desenvolveu. A pessoa era colocada dentro dele viva. A pessoa era colocada viva, e ali ela ia sendo queimada, o touro ia sendo, porque o bronze é um ótimo condutor de calor, e ele ia sendo aquecido, a pessoa ia sendo cozida, queimada e abafada até a morte. Por que estou falando isso? Porque Jesus cita um homem chamado Antipas, ainda nos dias de Antipas. Esse Antipas, citado aqui por Jesus, a qual Jesus diz: é testemunha minha fiel, o qual foi morto entre vós. Antipas foi morto dentro desse touro de bronze. Antipas foi assassinado, condenado dentro desse touro de bronze, e era o pastor da igreja de Pérgamo. Jesus está elogiando a capacidade dessa igreja de resistir à perseguição, à afronta, e mesmo assim ser fiel, mesmo diante do martírio. Jesus está elogiando isso. Eu me pergunto se chegar o dia em que nós viveremos esse tipo de perseguição, será que nós nos dobraremos a ela ou nós resistiremos? Diante desses textos eu sempre me pergunto: que tipo de cristianismo é o nosso? Nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé, a morrer pela nossa convicção? Ou
o nosso nível de cristianismo é tão raso que nós nos moldamos as coisas tão banais no nosso cotidiano, que se chegasse uma perseguição desse nível, talvez nós não aguentaríamos. Fica uma reflexão para nós. Jesus nunca nos enganou. Jesus sempre disse: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, as pessoas vão odiar vocês por causa do meu nome. Jesus disse isso muito claro para nós. Jesus deixou isso muito claro para nós. E nós vivemos em dias que professar a fé cristã, em se posicionar de acordo com valores bíblicos cristãos, tem um preço. Alguns nos chamam de machistas, alguns nos chamam de homofóbicos, patriarcais, intolerantes, exclusivistas. Somos chamados de massa de manobras, de quadrado, de careta, de chato, de atrasados. Você já foi chamado assim? A perseguição ganha outros contornos. Seguimos sendo odiados, seguimos sendo perseguidos, seguimos sendo zombados. A partir do verso 14, agora vem as críticas, a repreensão para aquela igreja. O verso 14 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Jesus é muito inteligente, ele começa elogiando, mas depois vem os feedbacks, vem as coisas que precisam melhorar. Todos nós temos coisas a melhorar. Jesus vai dizer: olha, eu tenho contra ti algumas coisas. Quais? Ele começa a dizer: pois que tens aí uns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. No verso 15 ele vai falar: outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então ele vai falar que, olha, a igreja é uma igreja fiel, a igreja é uma igreja perseverante, mas tem alguns no meio de vocês que estão praticando a doutrina de Balaão, que estão praticando a doutrina dos nicolaítas. É o que Jesus está fazendo de repreensão. E aqui, queridos, nós precisamos entender: Satanás, ele é muito mais perigoso como serpente do que como um leão. Satanás é muito mais perigoso quando ele vem de forma astuta, de forma ardil, de forma que ninguém está vendo. Ele vem, como diz o outro, pelas beiradas, como ele fez com Eva lá no jardim do Éden. É muito melhor quando Satanás vem para nós mostrando quem ele é, mas quando ele vem não mais com a perseguição, mas com a sedução, aí é muito perigoso. Esses são os dias que nós vivemos, porque a sedução é mais perigosa do que a truculência, do que a perseguição. Jesus elogia a igreja, mas agora repreende, dizendo: olha, tem entre vocês alguns que estão se deixando seduzir, alguns que estão permitindo que a proposta agora não é mais acabar com a igreja, mas trocar a verdade pelo erro. A proposta não é mais adore ao imperador, a proposta é vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos. O que é isso, pastor? O ecumenismo. Isso se chama ecumenismo. A gente começa: não somos mais inimigos, não, vamos dar as mãos. Nós somos um só, nós somos todos cristãos. Nós temos que ter muito cuidado. Todas as vezes que a igreja começa a fazer concessões, deixar que heresias entrem de forma sorrateira em seu meio, absorver a maneira da cidade dos homens de operar, de pensar, de agir, a igreja se torna uma igreja que segue o conselho de Balaão. Você lembra quem era Balaão? Quem lembra quem era Balaão? Meu Deus, prestando de estudo bíblico mesmo. Ninguém lembra quem era Balaão, ou a jumenta de Balaão. A jumenta, você já lembra? A jumenta de Balaão. Eu vou de forma rápida te explicar o que Jesus queria dizer como doutrina de Balaão. Preste atenção, por favor. Lá em Números, a partir do capítulo 21 ou 22 até o capítulo 25, nós vamos ver um rei chamado Balaque. Balaque era rei dos Moabitas. Balaque, ele queria amaldiçoar o povo de Deus.
O povo de Deus era muito numeroso. Alguns dizem que era em torno de 5 milhões de pessoas, ao ponto de que Balaque precisava subir aos cumes dos montes para ver uma parte do povo, porque era um povo muito grande, muito numeroso. Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus. Sabia que tem gente que quer nos amaldiçoar, sabia que tem gente que quer lançar palavras contrárias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deixa eu te falar, ainda existe aqueles que querem fazer trabalhos para nós, quer fazer voodoo para a gente, quer fazer coisas para nós vivermos com uma vida travada, com uma vida sem fluir. Tem esses. Balaque contratou Balaão, que era um profeta, mas não um profeta verdadeiro. Outra coisa, nem todo mundo que se diz profeta é profeta. Esse profeta se intitulava profeta, mas olha aí o caráter dele. Ele vendia os seus serviços. Então Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E assim foi. Ele contratou Balaão, Balaão foi, e todas as vezes que ele tentava amaldiçoar a igreja, amaldiçoar o povo, sabe o que acontecia? Ele não conseguia. Ele não conseguia. A Bíblia diz assim: não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Preste atenção, igreja, por favor. Não se distraia. Não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Por isso que o profeta Isaías, ele chega a dizer assim, ó: toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Quando nós estamos debaixo de princípios espirituais, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Isso não significa estar isento das lutas e das dificuldades, mas das afrontas dos nossos inimigos exteriores, nós estamos guardados, protegidos. As pessoas tentam fazer trabalho para nós, mas não pegam. As pessoas tentam fazer voodoo para nós, pega o bonequinho, começa a beliscar o bonequinho, arrancar, não acontece nada, porque toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Balaão tentava amaldiçoar o povo e não conseguia. Ele tentou várias vezes, não conseguia. Aí o que ele começa a usar? Ele chega para Balaque e diz: olha, eu tenho uma estratégia. Nós vamos fazer o seguinte: não precisa de um exército de homens, eu preciso de donzelas moabitas, eu preciso de mulheres moabitas. E sabe o que acontece? Balaão coloca mulheres nas tendas, coloca essas mulheres para entrar dentro das congregações, no meio do povo. Sabe o que começou a acontecer? O povo começou a se misturar com essas mulheres, o povo começou a se prostituir, o povo começou a fazer coisas que eles sabiam que não podiam fazer. Quando o povo fez isso, sabe o que aconteceu? Aquela redoma que existia de proteção, que o profeta queria amaldiçoar e não conseguia, a redoma caiu. A redoma foi abaixo. Agora, quando ele tentava amaldiçoar, ele conseguia. Porque o povo, por meio do pecado, o povo, por meio da separação, atraiu a ira de Deus, atraiu as consequências da desobediência. É assim com as nossas vidas. Quando Jesus está dizendo: olha, alguns de vocês estão fazendo a doutrina de Balaão. É isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está nos aconselhando aqui, querido, que quando nós abrimos as portas para o pecado, quando nós começamos a abrir essas concessões, alguns gostam de dizer essas brechas espirituais. Um tempo eu preguei sobre cuidado com as raposinhas. É as raposinhas que adentrem nas nossas vinhas. As nossas vinhas já estão gerando flores, e depois das flores vai gerar os frutos, e tem uma brechinha ali. Não entra a raposa grande, mas entra a raposinha pequena. Ela entra e vai destruindo as nossas flores. Ela entra e vai matando as nossas vinhas, os nossos pomares espirituais. Que raposinhas são essas? Às vezes é a raposinha dos pecados sexuais. É as raposinhas de quando nós dizemos: não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor, isso. Isso aí é não sei o que, é antigo. É as concessões, é os pequenos pecados que nós vamos permitindo entrar. Não precisa um grande exército para derrubar um povo. Bota as mulheres lá. E o povo começou a se corromper. O povo começou a cair. O povo começou
as portas para o pecado, e o povo se tornou o quê? Vulnerável. Esse é um grande perigo para nós, como povo de Deus e como igreja, quando nós abrimos as portas para o pecado. Será que você não tem que caçar uma raposinha? Está adentrando no meio das suas vinhas? Pecados aqueles que você vive com eles já há anos, pecados aqueles que parece que você está travado, já gerou as flores e está perto de gerar os frutos, mas antes de gerar o fruto, a raposinha entra e destrói. Quando nós nos tornamos uma igreja vulnerável, nós perdemos a nossa autoridade espiritual. E agora Jesus também vai dizer que eles estavam seguindo aos ensinos ou a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina era essa? Essa doutrina aqui era... Vocês vão até se admirar com que tipo de doutrina era essa. A doutrina dos nicolaítas era a doutrina de que quanto mais nós pecamos, mais nós somos perdoados. Eu posso pecar livremente. Quanto mais peco, mais graça se derrama em minha vida. Deus é um Deus que ama perdoar, e nós amamos pecar, então é a união perfeita. Era o que os nicolaítas pregavam, usando o texto: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos pecar mais. Vamos pecar mais, que quanto mais nós pecamos, mais a graça de Deus se derrama sobre nós. E que erro fatal! Como assim? Se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós vamos viver uma vida de pecado, um pecado deliberado, um pecado proposital? Não, querido. Quando nós aceitamos Jesus, agora o Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e nós vamos começar a corrigir práticas, veredas da nossa vida. A gente não fica chafurdando no pecado, a gente não fica como um porco no meio da lama. Não, nós começamos a corrigir a nossa vida, nós começamos a mudar a nossa vida. Toda conversão verdadeira traz mudança. As mudanças acontecem primeiro de dentro para fora. São mudanças que vão sendo geradas na nossa vida, transformações que vão sendo geradas na nossa vida. A igreja de Pérgamo se tornou uma igreja tolerante ao erro. A igreja de Pérgamo se tornou uma igreja conivente com o erro. A igreja de Pérgamo se tornou uma igreja que ela não combatia mais essas coisas. E uma igreja permissiva não agrada ao Senhor. Eu vou repetir: uma igreja permissiva não agrada ao Senhor. Nós não precisamos fazer uso de nada para atrair as pessoas. Nada. Deus já nos deixou a Bíblia. Aqui, ó. É a Bíblia. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Qualquer outra coisa não. A partir do verso 15, 16, desculpa, Jesus já fez os seus elogios, já fez a sua repreensão. Agora ele chega no momento do seu julgamento. O verso 16 diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus está fazendo tudo isso, esse diagnóstico, por quê? Porque Ele quer que nós nos corrigimos. Ele quer que a gente acerte o nosso caminho. Ele não quer que a gente fique tolerando o pecado, abrindo brechas, abrindo concessões. Ele quer que a nossa vida seja uma vida genuína, uma vida cristã. E agora Ele está dizendo: olha, arrependa-te, se arrependa rápido. Nós precisamos nos arrepender pelos pecados da igreja brasileira. Nós precisamos voltar a chorar pelos pecados da igreja brasileira. A igreja brasileira está em pecado, tem muitos em pecado, e nós precisamos a chorar, nós precisamos a voltar a clamar, nós precisamos voltar a nos levantar como aqueles que combatem essas coisas que não são bíblicas. A gente precisa, é os remanescentes. Nós não podemos só ver e não fazer nada.
Jesus, ele está alertando a igreja: arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo. Pois aquele que vem montado em um cavalo branco traz uma espada dentro da sua boca. Essa espada não é o evangelho, essa espada é juízo. Essa espada aqui é juízo, é julgamento de Deus. Com essa espada ele matará o anticristo, vencerá os seus inimigos, com ela destruirá o pecado, destronará Satanás. Uma espada de 2 gumes. E ele diz: a igreja precisa se arrepender. Mas por quê? Porque alguns se desviaram. Ele não diz que é o todo, porque ele diz: olha, é alguns de vocês. Alguns de vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Alguns de vocês estão a doutrina dos nicolaítas. O problema da igreja de Pérgamo é que não era toda a igreja, mas a igreja havia se conformado. O problema foi a tolerância com ele. Sabe quando você tem um filho, sabe que ele está fazendo errado e você não faz nada? Você se torna omisso. Você não faz nada. Nós vivemos esse tempo, querido. Tempo em que as pessoas não aguentam mais ser confrontadas com a palavra de Deus. Tempo em que as pessoas não podem mais ouvir sobre o pecado, sobre o juízo, sobre Deus chamando pecadores ao arrependimento. As pessoas querem ouvir coisas doces, coisas suaves, coisas que massageiam o ego. As pessoas querem ouvir que Deus passa a mão na cabeça deles, eles estão em pecado. É isso que muitos querem ouvir. Agostinho, que eu iniciei falando sobre ele tem uma frase que diz: feriste o meu coração com a tua palavra, e então eu te amei. Que coisa boa é quando nós somos feridos pela palavra de Deus. Às vezes eu me deparo lendo, e é cada tapa que eu levo, pá, dá do outro lado, Senhor. Feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. A palavra é a palavra que confronta, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos faz refletir sobre o nosso nível de cristianismo, sobre o nosso nível de fé. Mas hoje temos dificuldade quando a palavra de Deus é exposta, quando ela nos fere, quando ela nos expõe. Mas todas as vezes que Deus expõe o pecado, Ele está chamando nós para a cura, para o arrependimento, para nos passarmos pelo fogo e sermos provados. Mas a maioria gosta de ouvir a palavra da vitória, a palavra de que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, de que Deus vai fazer prosperar, de que Deus... E se for uma palavra dura? E se for uma palavra forte? Essa espada de 2 gumes vai dividir as 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Essa espada de 2 gumes vai dividir dois grupos, as ovelhas e os bodes. Essa espada de 2 gumes vai dividir aqueles que ouvirão: entra no gozo do teu Senhor, meu filho amado. E também vai dizer: eu não te conheço, maldito, aparta-te de mim. Ela vai dividir. Ela vai dividir, querido. O que você quer escutar? O que você quer escutar? Jesus está muito próximo, a cada vez as coisas estão acontecendo. O Papa acabou de morrer, já tem aí teorias escatológicas em cima disso. O fato é que o relógio está correndo, o fato é que o relógio está andando, e logo Jesus vem, e agora não é mais advogado, agora é juiz. Agora não vem passar a mão na nossa cabeça, agora Ele vem para julgar as nossas ações, e passará elas para saber se é feno, se é palha, ou se é ouro. Como é as nossas ações? Essa espada de 2 gumes que vai nos dividir, saber se somos ovelhas ou bode, o que somos, que tipo de evangelho vivemos.
Talvez eu preguei uma palavra aqui sobre Jeremias, mas Jeremias ele está nas suas crises, porque sofreu, padeceu muito. E Jeremias questiona a Deus, diz: Senhor, eu estou cansado, estou sendo perseguido pela minha família, pelos da minha casa. Pensando que Deus ia alisar Jeremias, ia passar a mão na cabeça de Jeremias. Deus responde assim para Jeremias: Jeremias, tu já está cansado correndo com homens, e quando chegar o dia de você começar a correr com cavalos. Tem muitos que ainda são imaturos na fé, mas nós estamos precisando crescer, nós estamos precisando amadurecer em profundidade bíblica, amadurecer em servidão à palavra de Deus, em servidão ao Rei dos Reis. A gente nas igrejas está cheio de direito, mas nós temos que começar a dizer: como eu faço para te servir, Senhor? O que eu faço para ajudar no teu reino? O que eu faço para a expansão do teu reino? Está aqui as minhas mãos, está aqui os meus pés, está aqui a minha vida. Mas não, a gente quer tratar a igreja como comércio. Se tiver a melhor cadeira eu sento, eu fico. Se tiver ar-condicionado eu fico. Não! É onde você é confrontado, é onde a palavra esquadrinha a sua alma, é onde você sai daqui: meu Deus, que cristão é que eu sou? Que cristão é que eu sou? Porque tem uns que acham que tem muito tempo de igreja. Não, querido, você não é. Você não é. Nós não somos. Nós precisamos ter esse entendimento. Jesus termina falando para essa igreja agora as recompensas. Ele fala no verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus conclui dizendo: tem um maná escondido para vocês, e tem uma pedrinha branca com um novo nome. Ele elogia, ele repreende, mas agora ele diz: olha, para aquele que ouvir a minha voz, para aquele que não endureceu o seu coração, para aquele que corrigir as suas veredas, tem recompensa. Deixa eu te falar, quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão não, querido. Quem trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Ele tem recompensa para os seus filhos. Ele tem recompensa para cada um de nós, para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que não abriram mão e não cederam ao flerte do pecado. As raposinhas que entram: não, eu vou fechar as minhas brechas, eu vou tampar, eu vou fechar os meus muros. É tempo de nós fecharmos as nossas brechas. É tempo de levantarmos os nossos muros espirituais. É tempo de fechar todo buraco que possa haver nesse muro. É tempo de colocar as portas nos portões. É tempo de nos levantarmos como uma igreja posicionada, como uma igreja que não tolera o pecado, como uma igreja que vive no meio do mundo, mas ela não se deixa influenciar. Ela influencia. Ela influencia. Nós não fomos chamados a nos moldar com o mundo, nós fomos chamados a influenciar o mundo. Por isso Deus usa as figuras de linguagem sal e luz. Chamada a ser luz, chamada a ser sal. Foi isso que a igreja foi chamada a ser. É aos que vencerem, aos vencedores. Jesus diz: ao vencedor, aqueles que suportam as perseguições, que vivem uma vida de santidade. Eu quero falar dessas duas coisas aqui. Ele diz: o maná escondido. Quem lembra do maná? O maná caiu no templo onde o povo estava em peregrinação, ao ponto de era tanto maná, a ordem de Moisés era: não guarde maná para o dia seguinte. O maná é só para hoje. Maná esse que depois é guardado dentro da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança fica 3 objetos. Você sabe quais são? Vamos lá. Fica 3 objetos.
o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresce. Fica 3 coisas lá dentro da Arca da Aliança. Esse maná aqui, querido, dentro de uma concepção judaica de redenção, ela é uma espécie de segundo êxito. É como se o primeiro Redentor trouxe o maná, mas o segundo Redentor também trará o maná. Mas no sentido mais contextualizado para nós, Jesus está dizendo: olha, se vocês não se corromperem com os manjares do mundo, se vocês não se misturarem com as contaminações do mundo, deixa eu falar para vocês, tem um banquete preparado para vocês, o maná escondido, uma mesa posta. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês não se contaminarem, como fez Daniel e os seus amigos, que disseram: olha, me dá legumes, eu não quero essa comida, me dá legumes. E eles não se contaminaram com aquela comida. Nós não podemos nos contaminar com essa comida. Aqui ele está falando de mesa. Mesa fala de intimidade. Lugar na mesa fala de honra. Deus está dizendo: olha, eu te trarei para um novo nível de intimidade, porque você vai sentar na minha mesa e você vai receber a honra de sentar comigo. É um maná escondido. E ele diz: eu também te darei uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Tem alguns significados para essa pedrinha. Por exemplo, em um julgamento, o júri, quando desejava condenar um réu, cada jurado colocava uma pedrinha preta sobre a mesa. E os que desejavam absolver o réu, colocavam uma pedrinha branca. Depois essas pedrinhas eram contadas. Jesus está dizendo que aqueles que permanecerem não serão condenados, receberão uma pedrinha branca, serão livres, não serão para o lago de fogo e enxofre, entrarão na terra, no novo céus e na nova terra. Também significa quando 2 pessoas queriam selar uma amizade. Eles pegavam uma pedra branca, partiam a pedra branca no meio, cada um ficava com uma metade, simbolizando o quê? Eu tenho acesso à tua casa, você tem acesso a mim. Acesso, intimidade. Jesus está dizendo: eu vou levar vocês para onde eu prometi ir, lá em João 14. O que a Bíblia diz em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou e vou preparar para vocês lugares. O terceiro significado dessa pedrinha é que quando acontecia algumas festas, alguns eventos exclusivos, apenas quem tinha a pedrinha branca tinha acesso à festa. Era uma espécie de convite. Isso nos lembra que aqueles que vencerem no último dia ouvirão dos lábios daquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão: passa para o gozo do teu Senhor. Amados de meus pais, vocês têm a pedrinha branca, podem entrar. Vocês já têm um convite, podem entrar. É o que Jesus está dizendo para nós. É o que Jesus está dizendo para essa igreja. Ele faz os elogios, ele faz a repreensão, mas ele também deixa a recompensa para aqueles que serão perseverantes. Como sermos uma igreja bíblica, saudável no meio do mundo. Pastor, como eu posso ser um cristão, ser luz e sal no meio do mundo, ser separado, ser consagrado, viver sendo luz e sal como o Senhor nos manda? Essa é a mensagem que o Senhor deixou para nós essa noite. Eu sei, é uma mensagem dura de ouvir e é também dura de pregar. É também dura, não é fácil. Mas aqui não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de esperança, porque Deus diz: arrependam-se. Deus nos dá uma chance de nos arrependermos, uma chance de corrigirmos as nossas rotas. Comunidade Farol, essa é uma mensagem de esperança para os nossos dias, onde Deus diz: vale a pena ser fiel, vale a pena ser separado, vale a pena pagar o preço, vale a pena. Você vai receber uma pedrinha branca, você vai receber um maná escondido, tem um banquete separado para ti, tem um convite que você vai receber na sua mão, dentro dele tem um nome novo seu, vale a pena.
nós nos permanecermos fiel, o louvor pode subir o nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouco.